boa tarde a todo mundo que já se manifestou aqui no chat. O Helder, a Garliene, o Luiz, o Júnior Marques, o Moacir Nazário, o Luiz, a Fabrina, o José Wilson, a todos minha boa tarde, né? Estamos aí fazendo essa live numa tarde de segunda-feira, o melhor dia da semana. Michele também, boa tarde. Peço ali, a Michele alertou que tem câmeras ligadas, vou pedir pela gentileza dos colegas para desligarem as câmeras, por favor. Boa tarde, Vanessa também. Então, falamos primeiramente das regras, sobre microfones, câmeras, perguntas pelo chat, microfones e câmeras desligados, por favor. E nós vamos fazer um primeiro apanhado do que realizaremos com a apresentação da esquematização das nossas atividades. Nós temos uma previsão de atividades que vão perdurar por mais ou menos 1h20, 1h30. Nós passaremos logo em seguida por uma apresentação dos professores, depois nós temos uma promoção específica do CEAP para quem está assistindo a nossa live. Depois nós vamos passar primeiramente para o professor Leonardo Militão, que vai falar sobre projetos de lei, regulamentações internas, competências municipais, sempre com foco no coronavírus. Depois, em seguida, o professor Carlos Stoever falará sobre dispensa de licitação na Lei Federal do Coronavírus e os aspectos legais, formais e procedimentais dessas atividades. Em um terceiro momento, eu, Luiz Carlos, vou falar sobre limites jurídicos de um município com relação ao coronavírus, as competências separadas entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios, e o que muito se tem falado sobre inconstitucionalidades e responsabilidades dos gestores públicos neste momento. E, por fim, como quarto palestrante, o professor Felipe Ansaloni, ele falará sobre dicas do que pode ser feito pelos vereadores em relação às contratações dos municípios. Após essas palestras, terão um tempo de 10 minutos, cada intervenção de cada professor terá 10 minutos. Nós abriremos um espaço para perguntas. Só que as perguntas precisam ser enviadas pelo chat, ok? Vai ser pelo chat que nós receberemos as perguntas, não somente eu, mas o restante da equipe, coordenador-geral do CEAP, o Luiz Paulo, o gerente comercial, o Clayton, mas os professores também vão olhar o chat, nós separaremos as perguntas, e aí sim, nós daremos encaminhamento a estas respostas, ok? Ok? Eu vou chamar aqui, então, vou pedir para os professores, o professor Leonardo Militão, o professor Carlos Stoever e o professor Felipe Ansaloni para ligarem as câmeras e o áudio. Por favor, professores. Boa tarde, senhores. Boa tarde, professores. Liguem as câmeras também, por favor. Boa tarde, pessoal. Tudo Não bem? me deixem aqui sozinhos. Boa tarde a todos. Leonardo Militão está aqui. Imagem e áudio externo. Nós temos alguns colegas que estão com as câmeras ligadas, ok? Vou pedir a gentileza para os colegas que estão com as câmeras ligadas desligarem. Porque daí também, para fins de transmissão e gravação, quanto menos câmeras ligadas, melhor, ok? Para fins de dar andamento nas nossas atividades, nós temos as apresentações dos professores. Então, começando pelo professor Dr. Leonardo Militão, para apresentações, cada um 5 minutos, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Aqueles que já são nossos alunos aí no CEAP, aqui em Minas e até mesmo em outros estados, já podem ter sido meus alunos. Eu tenho uma formação acadêmica ligada diretamente à questão municipal.
né? Assim que formado, já fui ocupar cargos comissionados, muito ligado à área da saúde, aí essa temática do Covid é muito pertinente, né? Fiz um mestrado em gestão pública na Fundação João Pinheiro aqui de Minas Gerais, né, onde eu trabalhei a municipalização da saúde pública e essa relação parceria público-público, né? E o meu doutoramento foi na filosofia do direito sobre a participação popular na formulação das políticas públicas. Eu já estou aí com a equipe do CEAP já tem um bom tempo, trabalhando questões diversas e espero contribuir aí nessa tarde de hoje, que seja proveitosa para todo mundo, nesse confinamento social que nós estamos submetidos, mas que ele é realmente necessário e trará maiores benefícios para todos. Obrigado a todos. Ótimo. Obrigado, professor Leonardo. Vou pedir para o professor Carlos agora fazer a sua apresentação, por favor, professor Carlos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Acho que muitos já foram nossos alunos aí no CEAP. Para quem não nos conhece, para quem não foi nosso aluno, meu nome é Carlos Estever, sou advogado, atuo com licitações e contratos públicos desde antes mesmo da faculdade, especialista em direito público e, ao contrário de alguns outros colegas da docência do CEAP, o que a gente agrega é que a minha atuação sempre é do lado do privado. Então, ao contrário, a gente sempre busca atuar do lado da empresa nas contratações, dando lisura, firmando uma parceria com o poder público, principalmente o poder público municipal. Ao contrário de muitas empresas que tentam sempre passar a perna em vocês, a gente tem uma atuação mais incisiva numa lealdade, numa parceria. E agora, com essa moda aí de parceria público-privada, ganhou mais ênfase ainda, e tenho tido a oportunidade, acho que há mais de 4 anos já, de contribuir com o CEAP, trazendo algumas visões privadas para essa relação que tem que ser boa sempre para os dois lados. Não é só para a empresa lucrar, nem só para o poder público. Então, essa parceria público-privada, além das PPPs, mas no próprio contrato administrativo, é o nosso foco de atuação, e sempre buscamos colaborar com o CEAP, dando essa visão do outro lado do balcão, aí, principalmente nos cursos intensivos. Desejo uma ótima tarde de trabalho a todos aí nesse tema tão moderno, tão atual, tão relevante. O CEAP, mais uma vez, rompendo barreiras, nos tirando da sala de aula e nos colocando virtualmente em prol da sociedade. E parabéns a todo mundo. Teremos uma ótima tarde de trabalho. Ótimo, obrigado, professor Carlos. Abrindo agora também para o professor Felipe Ansaloni. Por favor, professor. Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Ansaloni, sou advogado aqui em Minas Gerais. Já atuo nessa esfera de licitações e contratos aí há mais ou menos uns 15 anos. Já fui servidor público aqui no governo do estado de Minas Gerais, concursado, pregoeiro, membro de comissão de licitação, gerente do Cadastro Geral de Fornecedores aqui de Minas Gerais, depois pedi exoneração no cargo público, fui trabalhar no SEBRAE também com licitações, benefícios para as micro e pequenas empresas, e já há algum tempo advogo aí, fazendo assessoramento a empresas privadas, como o professor Carlos, e também a diversos órgãos públicos, câmaras municipais, e ministrando treinamentos aí em diversos estados, por diversas entidades, no nível universitário também, com diversos parceiros. Eu acho que o evento de hoje é extremamente valioso, rico, do ponto de vista aí de discutir novos marcos, né, novos procedimentos, diante de uma situação absolutamente excepcional. Então, acho que a gente tem muito aqui a discutir, boas práticas que já são pensadas, legislação, mas também dicas para a parte de operacionalização e, mais importante que eu acho, o que o vereador, que é o nosso público predominante aqui, pode fazer para atuar de maneira responsável diante de tudo isso, como ele pode dar sua parcela de contribuição para cada município. Obrigado, estou à disposição. Obrigado, professor. Então, finalizando a minha apresentação, eu sou o Luiz Carlos, coordenador pedagógico e diretor jurídico do CEAP. Além de ser advogado, como os colegas, já atuo aí na área de políticas públicas, desenvolvimento local e direito público já também há alguns bons anos, quase 20. E atualmente, além de dar aula no CEAP, eu tenho uma empresa, assim, um escritório, assim como os demais palestrantes.
E hoje estarei aqui, além de ministrar uma parte da nossa matéria, também coordenando as nossas atividades. Vou pedir a gentileza para os professores, neste momento, desligarem as câmeras e os microfones, para eu fazer mais um anúncio para os nossos alunos, antes de iniciarmos as atividades com o professor Militão. Então, primeiro, uma grande novidade para os nossos alunos, além desta, que é a primeira interação que nós temos em grande escala com os alunos do CEAP, que é uma das maiores empresas de treinamento de servidores públicos, de vereadores no país. Nós temos uma grande novidade para quem está participando agora do nosso evento. Vai ser uma promoção referente a um programa de vereadores e agentes públicos no combate ao coronavírus. Nós, em breve, publicaremos quais serão as atividades, mas eu já adianto para todos que estão nos acompanhando, serão 4 encontros, 3 presenciais, 3 online e um presencial pós permissão de realização de cursos, de capacitações, onde nós falaremos sobre desenvolvimento local, legislação, economia municipal, como não deixarmos a peteca cair no município, na cidade, mesmo diante deste grande desafio do coronavírus. Para quem está participando agora do nosso evento e quiser participar deste sorteio, serão 5 matrículas para a webconferência de maio, que nós realizaremos, não somente em maio, mas em outros meses seguidos, para quem postar no Instagram a foto de que está participando agora do encontro, deste encontro de hoje, de agora, marcando o CEAP Brasil, @CEAP Brasil. Você pode fazer durante o nosso evento, né, claro, até porque nós faremos sorteio no dia posterior a este evento. Estamos realizando este evento no dia 20. Nós realizaremos o sorteio no dia 21. Então, se você estiver usando o celular, dê um print na tela, marque o CEAP no Instagram, coloque no seu Stories, ok? Se você estiver no computador, pega o celular agora, bate uma foto, entra no teu Instagram rapidinho, marca o CEAP, para que você concorra a este sorteio de 5 matrículas para a webconferência dentro do Programa de Vereadores e Agentes Públicos de Combate ao Coronavírus. Ok? Encaminharemos mais informações ainda durante as nossas atividades de agora e também depois todos serão convidados para participar deste programa que é inédito no Brasil. É a primeira empresa preocupada com o pós-coronavírus, onde não somente atividades legislativas, mas também econômicas, sociais, de captação de recursos e outras devem ser levadas às câmaras de vereadores, aos servidores públicos, para que os municípios consigam ultrapassar este momento que é extremamente difícil. Ok? Se tiverem mais alguma outra dúvida referente ao sorteio, podem mandar a pergunta no chat. Lembrando que as câmeras e os microfones precisam estar desligados. Vamos dar início, então, à nossa primeira palestra com o professor Leonardo Militão. Ele falará sobre projetos de lei, regulamentações internas, funcionamento da Câmara de Vereadores, competências municipais, lei do coronavírus e outras peculiaridades que eu tenho certeza que o professor Leonardo Militão trouxe e que serão muito gratificantes. Então, professor Leonardo, peço a gentileza do professor ligar a câmera, o microfone e subir ao nosso palco virtual para a sua palestra. Cada palestra terá uma duração de 10 minutos. Os professores já estão contadinhos para essas atividades, então são 10 minutos para cada palestrante. Ok? Esperar o professor Leonardo assumir, e daí eu desligo meu microfone e espero ele iniciar as suas atividades. Boa tarde a todos. Freitas, obrigado pela apresentação. E aí, instigo a todos os nossos participantes a promoverem a divulgação desse evento, né, até para a gente poder ter uma maior participação de pessoas concorrendo a essas
bolsas que serão sorteadas. Bom, nós vamos começar trabalhando aqui sobre o papel da Câmara de Vereadores, né, o poder legislativo no âmbito municipal e as suas formas de atuação no combate ao coronavírus. Sabemos que o coronavírus é uma doença, um vírus que está sendo disseminado, o Covid-19, né? A princípio, não há uma certeza sobre a melhor forma de combate a essa doença. O grande problema do isolamento social passa não pela gravidade em si da doença, mas a velocidade em que as pessoas podem precisar do tratamento médico, né? A maior dificuldade aí é um cenário para definir o melhor momento de liberação desse isolamento social. Tá? Por quê? Porque não se sabe qual vai ser a velocidade de contágio, não se sabe qual vai ser a demanda sobre as unidades de tratamento intensivo, qual o percentual real de pessoas que vão demandar por ventiladores respiratórios, né? E esse é a nossa ansiedade. Mas na hora que a gente começa a perceber, vários setores estão parados, vários setores começam a demandar do legislativo sobre formas alternativas de solução para esses impasses. E temos notícias ao longo do mundo de pessoas que já haviam sido contaminadas e curadas, tendo uma nova contaminação. Então, o cenário que a gente trabalha hoje passa por uma certa especulação sobre quando é que esse problema vai chegar ao fim, né? Estudos sérios conduzidos pelas universidades federais e os cientistas aqui de Minas, trabalhando junto com os Estados Unidos, e outros falam em uma vacina efetiva em 3 anos, ultrapassando todas as barreiras da bioética que conduz essas pesquisas, né? Dizem que a pesquisa tem um avanço por um vírus ser semelhante a de outros vírus que já existem em vacinas, mas o cenário que a gente precisa é vencer essa paralisia. O primeiro momento foi de isolamento social, de suspensão de atividades. Algumas câmaras suspenderam as reuniões ordinárias, suspenderam uma série de funções que estavam. Teve Câmara, inclusive, que suspendeu o processo de responsabilização por infração política administrativa. Tá? Não sei o que vai acontecer. O problema aí, na verdade, é que a jurisprudência para esses casos, processos de cassação, tá, diz que somente a Justiça poderia interromper o prazo de 90 dias, e aí, com certeza, vai ser levado ao Judiciário para discutir se a interrupção dos trabalhos em virtude do processo e do risco de contaminação pelo Covid-19 seria razoável para suspender esse prazo punitivo no processo de cassação, seja de prefeito e de vereador, né? CPIs, comissões parlamentares de inquérito, foram suspensas, várias atividades, justamente para quê? Para evitar a aglomeração de pessoas, né? Numa oitiva de testemunha, numa audiência pública presencial, por exemplo. São riscos aí que a gente começa a ter que visualizar. Os projetos de lei que nós temos agora, nesse período de isolamento social, passam por projetos de empréstimo, projetos de eventual reajuste de remuneração em ano eleitoral, que tem que ser feito, tinha que ter sido feito até agora em abril, era mais tranquilo. Nós temos a fixação de subsídio dos próprios vereadores, tem algumas leis orgânicas que estabelecem esse prazo para ainda no primeiro semestre. Então, o que a gente recomenda é muita cautela nessa tramitação e, às vezes, a realização de uma votação, até mesmo por um cenário, por um ambiente virtual igual esse que nós estamos tendo. A Assembleia Legislativa de Minas adotou um sistema eletrônico próprio, viabilizando a confiança e a segurança de que eram os seus próprios deputados votando. Numa Câmara Municipal, às vezes sem recurso para desenvolver um sistema próprio, poderia se realizar as sessões ordinárias e até extraordinárias num ambiente virtual igual esse que nós estamos aqui, né? Então, são questões aí que a gente começa a ter que trabalhar nessa regulamentação de funcionamento da Câmara. O mais importante, sobretudo, né, nós vamos ter o painel 2, o Carlos Ansalone dizendo sobre as questões das licitações, as flexibilizações, vamos falar assim, momentâneas, que o ordenamento jurídico passou para poder ter esse cenário, e aí a gente começa a ter uma velocidade maior nos processos licitatórios
e o Covid-19 não afastou a responsabilidade dos vereadores em fiscalizar nada. Então, o que a gente tem é que, eventualmente, os vereadores podem fazer uma parceria maior ainda com o município, trabalhando para e passo, fornecendo, às vezes, um ou outro auxílio que o corpo técnico da Câmara, se ele tiver, fica à disposição. Eventuais reduções de vencimento, de subsídios dos vereadores, alguma questão de economia imediata que já tenha sido feito com as cautelas necessárias de uma queda de arrecadação futura que pode acontecer, a remessa, então, de recursos do orçamento da Câmara Municipal para o Executivo gastar no combate a essa pandemia, né? E aí também uma comissão de representação. Se as atividades da Câmara começarem a trabalhar, é o que a gente começa a ter que discutir o cenário de atuação, né? Se a atividade está suspensa a maior parte, seria interessante, igual a gente tem no recesso parlamentar, uma comissão de vereadores incumbidos de acompanhar mais de perto essas licitações, né? Acompanhar as atividades de combate, verificar o que está sendo feito, e aí também acompanhar os próprios empresários que podem estar sendo atendidos virtualmente ou presencialmente por uma comissão menor de pessoas, né, para poder verificar a demanda deles. E aí verificando também se as medidas de combate a essa transmissão adotadas pelo Executivo foram adequadas ou às vezes estão exacerbadas. Então aí uma ou outra atividade empresarial, uma atividade comercial pode ser funcionar com algumas restrições, né? E aí são os ajustes que todos os municípios podem passar para a gente poder enxergar um cenário maior desse, né? Na hora que a gente trabalha esse viés, o momento é de crise, mas o momento é de oportunidade também. Os vereadores têm muito a contribuir no combate a essa pandemia, né? Seja diminuindo o risco, seja auxiliando nas informações para a população e também servindo como um canal de representantes do povo perante o próprio Executivo para verificar esses cenários, né? Eu acredito que esse seria uma primeira participação nossa, nós vamos ter a participação dos outros 3 palestrantes, e depois voltamos às perguntas, e é muito mais justamente suscitar. Nós podemos fazer o que para combater? Nós, dentro de casa, podemos trabalhar em qual cenário em cima disso, né? Eu agradeço aqui, devolvo a fala ao Freitas, né, e aí a gente trabalha aqui, explica aqui de pé e a ordem. Professor Militão, sempre de pé e a ordem, muito obrigado pela sua brilhante explanação. 10 minutos com certeza é pouco, e a gente, quando organizou as atividades aqui do nosso evento, nós precisamos, a gente teve, né, que limitar o tempo, porque é uma questão de metodologia de atividades, mas, com certeza, todos os colegas e eu também já aprendemos bastante com esse pouco conciso, mas bem explanado tema que o professor foi alçado para, com dificuldade, porque é algo novo, nós estamos aprendendo, explanar. Quero agradecer a participação, o professor Leonardo Militão vai ficar conosco aqui nas atividades. Lembrando para os colegas, eu peço que câmeras e microfones fiquem desligados, por favor, porque tem algumas participações, tem algum travamento no streaming aqui na hora da transmissão, quando tem muitas câmeras ligadas. Então, peço a gentileza do pessoal desligar a câmera e microfone. Se algum dos colegas que estão nos ouvindo e nos vendo estiver com alguma dificuldade de ouvir ou de assistir, lembrando que vai ser gravado, então não se preocupem, podem acompanhar posteriormente. Professor Leonardo, muito obrigado. Vou pedir a gentileza do professor desligar a câmera e o microfone. E também aproveitando para lembrar para os demais colegas que nós temos a promoção de quem compartilhar no Stories do Instagram, marcando SEAP Brasil, @SEAP Brasil, a foto, né, ou o print da tela de que está participando aqui na nossa reunião,
vai ganhar uma das 5 vagas que a gente tem para a nossa webconferência sobre o programa de como os vereadores e os agentes públicos podem combater o coronavírus. Nós falaremos sobre desenvolvimento municipal, economia municipal, quais são as melhores leis, enfim, vai ser uma temática extremamente... O Jean Negão, o Sérgio Guimarães, eu... Dada a todos. Agora, vou pedir a gentileza do professor Carlos ligar a sua câmera e o seu microfone, por favor. O professor Carlos ele vai falar sobre dispensa de licitação e a Lei Federal 13979 de 2020, que a lei ficou conhecida como a Lei Federal do Coronavírus, que, aliás, o CEAP encaminhou para alguns colegas já, e acredito que todos também vão receber no nosso programa a Lei do Coronavírus comentada, que é um trabalho que nós fizemos aqui conjuntamente, para ajudar nessa visão, né, da legislação. E, além disso, o professor vai falar sobre aspectos legais, formais e procedimentais deste mundo, né? Professor Carlos, tudo ok para a gente começar? Tudo certo, me ouvem bem? Eu estou ouvindo bem. Câmera ligada, tá tudo certo? Legal. Tudo ligado, tô ligado aqui, já estou me vendo também. Vamos lá. Boa palestra, pessoal. Professor. Vamos lá. Então, Obrigado aí. Bom, pessoal, nessa toada que o professor Militão começou muito bem, é um período de grandes indefinições, é o que nós estamos chamando hoje em dia do direito emergencial provisório, direito provisório. Já temos aí várias cartilhas e livros sendo publicados a respeito disso, que para nós, aqui na nossa cultura jurídica, é uma coisa muito nova. O máximo que a gente chega de um direito provisório é uma medida provisória, mas nós não temos tantas leis tão influentes assim que durem tão pouco tempo. E é difícil trabalhar com elas para todos nós, para advogados, operadores do Poder do Executivo Municipal, e a Câmara de Vereadores fiscalizar isso também é bastante complicado. Nesse cenário, a Presidência da República optou, ao invés de utilizar o artigo 24, optou por criar uma nova lei, 13979, que tratou de uma série de conceitos novos para o desenvolvimento social e trouxe no artigo 4º uma série de regrinhas para licitações, e não só para dispensas, para os pregões normais, porque o pregão normal teve, por exemplo, seus prazos reduzidos pela metade quando for o objeto envolvendo a Covid, o combate a essa pandemia. E tem um ponto importante que vocês devem atentar. Ele fala que a licitação nesses casos de combate à pandemia, por emergência de saúde pública, ela é dispensável, ela não é dispensada. Qual é a grande diferença que a gente sempre bate nisso? É que se você puder fazer uma licitação, faça a licitação. E isso é o primeiro ponto que os tribunais vão fiscalizar. Você poderia ter feito a licitação nesse momento e optou por não fazer, está justificado, legal, vão entender isso, o próprio já traz algumas presunções, certo? Já define que algumas presunções de emergencialidade, de procedimento, de risco, presumidas no caso das emergencialidades, você não vai precisar justificar como precisaria na antiga 8.666. Ela traz também algumas questões bastante interessantes, reforçando a lei de acesso à informação. Por incrível que pareça, muitos municípios não estavam totalmente adaptados a essa lei de acesso à informação e não traziam nos seus sites uma pesquisa clara, de fácil acompanhamento. A lei tornou obrigatório que, quando for a emergencialidade pública de importância internacional do Covid-19, elas têm que estar num link específico, para mais fácil acesso ainda pela população. E muito poucos municípios estão aderindo a isso. Então, os vereadores têm um papel fundamental fiscalizando se essas estações de combate à pandemia possuem um link de acesso à informação público necessário. Para vocês terem ideia a gravidade disso, o Tribunal Especial do Piauí, recentemente, semana passada, para fiscalizar essa publicidade que não estava sendo dada. Porque, na prática, o gestor público vai ter 2 caminhos, ou melhor, 3 caminhos. Ele pode fazer a licitação normal, com os prazos reduzidos, se for o caso de Covid, ele pode fazer uma dispensa pelo artigo 24, ou ele pode adotar a Lei 13.979.
certo? Ele pode adotar essa emergencialidade por saúde pública internacional. E tem algumas diferenças bem sensíveis, né? A primeira é justamente o prazo de vigência desses contratos. Ao contrário do artigo 24 da Lei 8.666, onde os contratos tinham duração de máxima de 180 dias a contar da situação de emergência, os contratos da 13.979 a vigência a partir do próprio contrato, podendo ser prorrogado enquanto durar essa emergencialidade. Certo? Tem uma primeira dúvida, né? Se essa calamidade Deus acabar antes dos 6 meses, como é que fica esse contrato? Cumpre até o final? Deixa ele andar? Como é que isso vai funcionar? Então, o áudio está falhando, pessoal? Professor Clóvis, está me ouvindo? Quer que eu tente começar de novo aqui, reiniciar a internet? Eu vi que tem muita gente reclamando do áudio. Professor Carlos, de repente, sugestão, vou alterar a câmera. Aqui. Voltou, pessoal? Melhorou agora? Está com delay ainda, mas melhorou bastante a imagem. Melhorou bastante? Vamos lá, então. Então, legal, vamos lá, então. O que acontece? Então, uma das grandes dúvidas que ficam é justamente os prazos de vigência, foi onde parou, onde travou. O prazo da lei, do artigo 24 da Lei 8.666, ele era de 180 dias a partir da situação emergencial, da ocorrência dela. Se caiu uma ponte, da data que caiu a ponte. Porém, na Lei 13.979 do Covid, o prazo dos contratos são 6 meses a contar da assinatura do contrato. Então, é um prazo completamente diferente. O porquê 6 meses, sinceramente, ninguém sabe explicar até hoje, nem porque eram os 180 dias. Então, os 180 dias viraram 6 meses, que não são a mesma coisa, a contagem se dá de forma diferente, certo? Mas ele deixa uma questão muito dúbia, que é, e se essa questão da Covid, ela acabar antes dos 6 meses? O que acontece? Como é que eu procedo? Como é que o município vai proceder com isso? É uma pergunta que, em tese, o contrato termina, certo? É assim que funcionaria no regime antigo, no regime do artigo 24. Se a emergência acaba, o contrato acaba. É uma dúvida que a gente fica no ar, não tem resposta ainda. O que a gente sabe é o contrário. Se essa crise de pandemia se estender, esse contrato pode ser renovado por mais tempo, enquanto perdurar a pandemia. Então, o importante é, assim, fiscalizar se tem alguma cláusula nesses contratos que o município está firmando que disponha sobre essas situações. É um ponto bastante importante, tanto para quem faz a licitação, como para quem fiscaliza ela. Lembrando que aqui nós temos um termo de referência completamente mais simples, afastando várias questões, inclusive a pesquisa de preço, ela pode ser feita de maneira muito mais tranquila. Consulta, faz a pesquisa, achou uma outra compra similar, joga na justificativa, está feita a dispensa por licitação. E a lei deu para o gestor público uma grande cama de conforto, que foi o quê? A possibilidade de contratar por preços maiores do que a pesquisa de mercado. O que antes era proibido, agora tu pode. Justamente por causa dessa dinâmica de preços que o mercado vem sofrendo. Todo mundo aí acredita que tem ido na farmácia em algum momento comprar álcool gel e viu que o preço da segunda-feira não é o mesmo preço da sexta, certo? E muito menos o preço de 2 meses atrás. Então o poder público também se submete a essas regras. Isso é bastante relevante, é bastante importante. Outro item que alterou, que tem que ter atenção, é que os contratos agora admitem um aumento de até 50%, seja lá qual for o contrato. Antes a gente tinha lá contrato de serviço, admitiam até 25%, agora todos os contratos admitem um acréscimo de até 50% no seu objeto, justamente permitindo que o poder público tenha mais agilidade nessas contratações públicas. E aqui tem uma situação bem interessante, que até inclusive foi objeto de um parecer em Minas Gerais do professor Tadahiro, que o professor Jacobi
vem utilizando bastante, que é uma ação completamente nova, que é importante todos vocês tenham isso em mente. Muitas indústrias, com essa nova dinâmica de mercado, ocasionada pela pandemia, estão exigindo um pagamento antecipado, algo que era impossível em tempos normais. E já tem aqui grandes juristas com pareceres sérios, ancorados na Lei 443/20, no artigo 65 dela, dizendo o seguinte, que é possível, nestas situações de excepcionalidade do Covid, tu antecipar o pagamento para o fornecedor, por exemplo, 30% no pedido e os outros 70% na entrega, que não teria problema nenhum, porque seria a administração pública se adaptando a novas regras de mercado. Então, aí acho uma dica de ouro que pode solucionar muitas questões de vocês, adotar essa antecipação de pagamento, que ainda é um tema novo também, e que só o tempo vai nos dizer qual é efetivamente a resposta certa. E só para finalizar aqui, é importante que todos tenham um cuidado muito grande, porque uma coisa é certa, seja lá qual for a opção do gestor público, ele vai ser fiscalizado. Primeiro, pelos vereadores, depois pelos órgãos de controle externo. E nós estamos prevendo aí uma enxurrada de ações civis públicas posteriormente, porque seja lá qual for o caminho que o poder público optar para enfrentar essa pandemia, algumas falhas vão existir. Por isso que é importante ter um processo administrativo de dispensa de licitação bem fundamentado, aproveitando a Lei 13.979, que dispensa e presume uma série de fatores que antes não eram dispensados nem presumidos, certo? Para que se tenha um combate efetivo dentro da legalidade, mas também dentro do bom senso e da razoabilidade que deve imperar aí o trabalho de vocês. Certo? Encerrando aqui minha parte, devolvo a bola ao professor Luiz. Muito obrigado, professor Carlos. Transmissão pela internet é sempre um desafio, né? Porque a gente resolvemos rápido, eu acho, né? 5, 6 reuniões prévias, mas rapidamente já conseguimos dar a volta, isso faz parte. Obrigado, professor. Lembrando duas coisas, peço a gentileza dos colegas que estão com câmeras ligadas para desligarem, porque justamente isso dá uma travada na nossa transmissão. A gente tem alguns colegas que, para mim e para outros gestores aqui, que são os organizadores do evento, a gente consegue ver quem está com a câmera ligada, então, por gentileza, desliguem. Também retomando, para a gente poder... alguns colegas entraram logo depois do início, depois que eu falei. Quem bater uma foto ou tirar um print e tal da nossa tela aqui do nosso evento virtual e compartilhar no Stories do Instagram vai concorrer a uma das 5 vagas que a gente tem para o nosso encontro, que é o programa uma webconferência do programa de vereadores e agentes públicos no combate ao coronavírus. Nós falaremos sobre regras de direito financeiro, responsabilidade fiscal, também falaremos sobre projetos de desenvolvimento municipal, como inserir no anexo de meta fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias obrigatoriedades de investimento do dinheiro arrecadado da população no município para ações de coronavírus, ok? Então, não percam, façam esse compartilhamento o quanto antes para concorrerem, porque nós estamos gravando esta nossa reunião, esse encontro virtual no dia 20 e no dia 21 de abril será nosso sorteio, ok? Então, o professor Leonardo Militão fez a primeira intervenção, o professor Carlos Stoever fez a segunda intervenção, coube a mim, Luiz Carlos, falar sobre os seguintes temas: limites jurídicos de atuação de um município com relação ao coronavírus, competências da União, dos estados e dos próprios municípios, e temas polêmicos como inconstitucionalidades e responsabilidades. Logo depois, o professor Felipe Pensaloni finalizará como quarto palestrante, ok? Então, sobre limites jurídicos de atuação de um município. A primeira situação que nós temos que levar em consideração é que a Constituição Federal, ela, desde os artigos lá 18, 19, 20 e assim sucessivamente, nos fornece competências dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Isso é extremamente importante, porque é dentro dessas competências, dessas permissões de atuação,
que os entes federados, os estados e os municípios, e a União, por uma obviedade, podem legislar e agir. Nós temos visto muitos questionamentos sobre posições de prefeitos e também de governadores de estado com relação a ações de fechamento de comércio, de compra de produtos, de impedimento das pessoas de deslocamento. Isso não é anormal. Por quê? Nós estamos em um período considerado de calamidade pública, de emergência e de segurança. São 3 situações diferentes. Calamidade pública é uma situação que tem a ver com natureza, e o vírus, a princípio, ele é uma situação natural que contaminou pessoas e se alastrou mundo afora. Então, se encaixa em calamidade pública. Além disso, é de emergência, porque além de ser calamidade pública, porque é uma situação natural, nós temos uma urgência de atuação. Então, são 2 institutos, 2 situações extremamente importantes para a gente levar em consideração, especialmente quando a gente pensa pareceres justificativas para contratações públicas com foco no coronavírus. Não é incomum a gente achar que algumas situações podem ser consideradas calamidade e emergência para coronavírus, e depois, bem lembrado pelos outros palestrantes, podem vir a ser questionadas, então temos que ter muito cuidado. Não podemos ser assodados, né? A gente não pode achar que qualquer coisa pode ser motivo para a contratação pela Lei 13.979 e os demais decretos e legislações de Estado, governo de Estado, estados, Distrito Federal e municípios. E, por fim, além da calamidade pública, emergência, também de segurança. O conceito de segurança, quando a gente analisa o Estado democrático de direito, ele vem na direção de que o Estado brasileiro, o sistema administrativo brasileiro, ele foi construído para trazer benefícios, colaborar com a população, onde a população cedeu uma parte de suas preocupações, terceirizou uma parte das atividades que ela poderia executar, como segurança, como educação, e passou em uma boa parte para o Estado. A educação, por exemplo, estatal, ela é extremamente recente. Durante a maior parte da história humana, a educação ela foi privada. Ela sempre foi realizada em casa, com o ensino dos filhos para um ofício. Depois, feita pelas igrejas, em diversas, inclusive as maiores e mais antigas universidades foram criadas por igrejas. E somente nos últimos 300 anos, mais ou menos, é que a educação passou para as mãos do Estado e as regras delimitadas foram estatais, inclusive para o tipo de educação realizada de forma privada. Ou seja, a população cedeu ao Estado, ao longo da história, essas competências. Não é diferente também para situações de calamidade, de emergência ou de atuações que devam ser mais incisivas do Estado. Nós temos, por exemplo, alguns institutos jurídicos que nós chamamos de estado de sítio, enfim, outras nomenclaturas que permitem que o Estado brasileiro, pegando todas as suas esferas e poderes, realizem ações de maneira mais incisiva para debelar problemas existentes. E são essas as situações de calamidade, de emergência, que permitem, por exemplo, que a lei de responsabilidade fiscal seja a base para a utilização de um mecanismo que permite suspender medidas de ajuste de contas públicas, possibilitando, por exemplo, aumento de gasto em caso de decretação de calamidade pública, ou até o próprio estado de defesa ou estado de sítio. São 2 coisas totalmente diferentes. A diferença entre estado de emergência e de calamidade é que o estado de emergência ele se caracteriza pela iminência de danos à saúde e aos serviços públicos. Já o estado de calamidade é decretado quando essas situações já estão instaladas, ou seja, o estado de emergência quando ele pode vir a acontecer. Exemplo, digamos que a gente tenha
uma possibilidade de formação de um furacão. Decreta-se o estado de emergência para aquela região ou para o país inteiro, dizendo que no terceiro furacão nós agiremos desta forma. O que é calamidade pública? O furacão já ocorreu, aí eu vou debelar, né? Eu vou atuar em cima dos prejuízos já verificados. Então, estado de emergência e de calamidade são totalmente diferentes. Já o estado de sítio, ele tem a ver com comoção grave, a gente chama de repercussão nacional, de comoção grave ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de determinada medida já tomada no estado de defesa, ok? Então, são situações anteriores. E, além disso, declaração de estado de guerra, né, ou resposta a uma agressão que nós sofremos. Nós, Estado brasileiro. Esse chamado decreto de estado de sítio, ele é emitido pelo presidente da República, que é o único que possui competência pela Constituição para considerar e obrigar as pessoas a permanecerem em determinada localidade. Ele também permite a detenção em edifício, em prédio, né, em local que não é destinado à prisão, mas de acusados de desobedecerem ordens do estado de sítio. Também permite o estado de sítio restringir algumas situações de direitos individuais, como a inviolabilidade de correspondência, o sigilo de comunicação, além de suspender liberdades de reunião, busca e apreensão em domicílios, intervenção de empresas, requisição de bens e por aí vai. E um último tópico sobre esses conceitos é de que o estado de defesa preservar prontamente e restabelecer a ordem pública ou a paz social, ou seja, ele tem uma atuação posterior à situação agravatória, né? O que a gente já verificou. Por que nós estamos comentando isso? Porque muitos prefeitos, muitos governadores de estado ou Distrito Federal, enfim, publicaram nas últimas semanas normativas como decretos proibindo pessoas de estar em praias, em praças ou outros regramentos. Existe daí um conflito, a gente chama de conflito aparente de normas, onde se questiona se é competência do chefe do Poder Executivo municipal, estadual e distrital, no caso do Distrito Federal, ou do presidente da República, essa permissão ou não de publicação destes atos. A gente trouxe aqui alguns dos artigos que são referência nessas situações, como 18, 19, 20, 21, 22, exemplo, né? Vou dar um exemplo. Compete à União, que é o artigo 21, decretar o estado de sítio. Então, é o presidente da República que tem a possibilidade de restringir deslocamento. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Então, crime, a parte de criminologia, ela é aprovada pelo presidente da República também. Mas nós temos competências comuns entre os entes. A competência comum Estado, União, Distrito Federal e municípios está no artigo 23, e um deles, o inciso 2º, ele fala sobre cuidar da saúde e assistência pública, proteção e garantia das pessoas. Então, a gente tem algumas visões que permitem a interpretação de que prefeitos e governadores teriam, neste inciso 2º do artigo 23, a competência necessária para atuação referente à saúde pública. Ok? Finalizo uma situação, porque nós temos 10 minutos cada palestrante, falando do artigo 30 da Constituição Federal. Por quê? Neste artigo 30, nós temos a menção sobre a legislação municipal de interesse local, ok? Dizendo o seguinte, que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, ponto. Inciso 2º, suplementar, ou seja, complementar a legislação federal e estadual, no que couber, no que for possível. Assuntos de interesse local têm a ver com as demais competências já permitidas na Constituição, como divisão territorial,
Estatuto das Cidades, loteamentos, tributação, ou seja, o que já é permitido ao município. Enquanto o Estado ou União não delimitarem regras gerais, o município tem uma competência, a gente chama de residual, que pode ser com concorrência com os governos de Estado. Porque, dependendo da situação, como o meio ambiente, é possível que o município tenha uma normativa, que o Estado seja contrário, e aí tem um conflito de competências. Nós temos vários estados com situações de meio ambiente com conflito de competência, até com tramitação de ações judiciais. Então, é uma situação que não é fácil, mas nós temos já decisões em alguns tribunais referentes a concordar que o município tem, e outras decisões dizendo que o município não tem competências para realizar a aprovação de decretos permitindo ou proibindo deslocamentos de pessoas no seu território, conflitando com um decreto estadual. Ok? Então, a gente fez algumas ponderações, a gente ainda tem muita discussão ao longo das próximas semanas sobre essas visões de análises dessas permissões de legislação. Nós temos decisões, por exemplo, de ministérios públicos diferentes em cada estado, favoráveis ou desfavoráveis a decretos de prefeitos, de governadores sobre a proibição de deslocamento e até de prisão. O principal questionamento é: será que guardas municipais, será que policiais civis, policiais militares ou outras forças de segurança, que não as da União, podem efetuar a prisão de um cidadão por desobediência, por exemplo, que é um crime instituído no Código Penal? Porque, vejam, um decreto municipal dizendo que não pode se deslocar, aí se encaixa em desobediência, que é um crime no Código Penal, e não na proibição do decreto. Existe um lapso, um muro aqui que separa o decreto do crime de desobediência, mas existe também muitas discussões que nós estaremos à disposição para ajudar os colegas nessa clarificação dessas ideias, ok? Da minha parte, eu encerrei por agora. Nós temos, logo a seguir, uma participação do professor Felipe Ansaloni. Vou pedir para o professor Felipe Ansaloni já ligar a sua câmera, ligar o seu áudio, porque o professor Felipe Ansaloni vai falar sobre dicas do que pode ser feito pelos vereadores em relação às contratações dos municípios. Professor Felipe, está já no ar? Sim, me ouvem? Vou aproveitar para pedir para os bem? colegas que estão com as câmeras ligadas para desligarem as câmeras, porque isso afeta no streaming, na gravação e na transmissão que a gente está realizando, ok? Professor Felipe, agora é com você. Muito obrigado. Ok. Boa tarde novamente a todos aí. Aproveitando a fala aí dos primeiros colegas, falar por último sempre é mais difícil, porque quase tudo já foi dito. Então, acho que como eu sou o mais novo, na hora de organizar a sequência lá, restou para mim falar por último. Mas, enfim, menos mal, vamos aqui a algumas questões que nos foram colocadas. E antes de adentrar propriamente as dicas para os vereadores, né, o que pode ser feito, considerando esse papel da vereança aí, só dar uma contextualizada em relação a uma importante medida provisória que saiu no dia 15 de abril, ou conhecido como semana passada, né, que criou a possibilidade das contratações realizadas pela Lei 13.979 de 2020 aplicarem os procedimentos do sistema de registro de preços, que é uma ferramenta fundamental e excepcional das contratações públicas. Essa medida provisória, ela deu uma ampliada em relação à questão do procedimento que já existe no Decreto 7892 de 2013 federal, que é a chamada compra nacional,
E também trouxe uma inovação muito interessante, que é a possibilidade de se utilizar o SRP, o Sistema de Rede de Preço, também para as dispensas de licitação, tá? Especificamente aquelas destinadas para o enfrentamento do Covid-19. Então, é algo absolutamente novo na legislação, principalmente da parte da dispensa, que merece ser debatido aí. Vamos fazê-lo numa próxima oportunidade, por hora só a menção a essa inovação. Agora, adentrando propriamente as dicas que foram prometidas, para a gente tentar ter uma conversa mais objetiva, pensando aqui com os nossos colegas, né, o que o vereador, especificamente, poderia e pode fazer nesse momento tão complicado. Só repetindo aqui, a MP a 951, tá? A medida provisória 951 de 2020. Alguém pediu aqui, já repeti. Pois bem, o que o vereador pode especificamente fazer para auxiliar o município? Uma primeira dica, tá, que o vereador ele pode contribuir com a sua municipalidade, e aí é mais direcionada para o presidente da Câmara. Eu penso que o vereador, o presidente da Câmara, ou uma comissão designada, como bem disse o professor Militão, pode elaborar uma carta oficial em nome da Câmara, direcionada ao prefeito, direcionada ao pregoeiro, direcionada à comissão de licitação, aos assessores jurídicos, mostrando apoio institucional a esse momento tão sensível de necessidade de contratações excepcionais. Eu tenho conversado muito com pregoeiros e muitos deles estão ansiosos, têm dúvidas, insegurança jurídica em relação a como fazer esses procedimentos. A doutrina, a jurisprudência ainda está se consolidando nesse sentido, e penso que o apoio do legislativo nesse momento, um apoio institucional, um apoio verdadeiro, formalizado, é importante, algo que pode ser feito pelo presidente da Câmara ou por aquela comissão de vereadores designados, como bem indicou o professor Militão. Mas é importante dizer nesse ofício que o apoio ele existe, mas não é um cheque em branco. O apoio existirá por parte dos vereadores do município, mas também deixar claro que o vereador não vai se furtar o seu papel de fiscalização nesse período. Então, eu acho isso absolutamente essencial de ser feito. Uma segunda dica, tá, que nós diríamos aí para os vereadores nesse momento em relação às compras públicas, talvez propor devolução de parcela dos recursos da Câmara para o Executivo, em particular a Secretaria de Saúde, para as medidas de enfrentamento do Covid-19. Dessa forma, o professor Militão também já adiantou um pouco isso, quanto à possibilidade aí. Penso que é uma boa prática que pode ser feito nesse momento aí. Reforço a destinação, quanto à destinação desse recurso. Penso que tem que ser alguma coisa realmente direcionada para a área de saúde e a tratação do poder público diante desse sacrifício aí da Câmara de Vereadores. Uma terceira dica que também penso que pode ser adotada por vereadores municipais é fiscalizar se as informações sobre as contratações feitas para o enfrentamento do Covid estão sendo disponibilizadas no portal da transparência do município. Como bem comentou o professor Carlos Soever, a Lei 13.979, ela tem um dispositivo específico que fala da necessidade de publicidade dessas contratações, principalmente no seu portal da transparência dos municípios, e isso pode e deve ser fiscalizado pela Câmara, tá? E caso o vereador note que o seu município não está cumprindo esse para-casa, deve ele alertar o município, tá? Para que essa exigência, que não é uma exigência da Câmara, é uma exigência da lei federal, que a lei federal trouxe, seja cumprida a tempo e a hora, e de maneira tempestiva, e jamais de maneira posterior. Eu acho isso fundamental, esse controle até social aí feito por parte dos vereadores. Uma quarta dica que a gente visualiza como sendo possível, tá? E essa tem a ver com todo esse contexto de modernidade aí que estamos vivendo, lives,
no Instagram e tal, é sugerir que os vereadores realizem audiências públicas virtuais ou lives no próprio município para levantamento das demandas dos empresários da população mais assistida. Como bem disse chamando de vereador, o professor Militão, o vereador, ele traz em si a voz do povo, e ele, como interlocutor do povo, tem um papel, ele pode e deve ser esse líder público de fazer, de levantar essas informações junto aos empresários locais, junto ao público mais necessitado. Uma dica, senhores, alguns municípios, eles têm muitos distritos, tá? E alguns distritos, apesar de serem distritos, eles têm funcionamento por meio de rádio, por meio de telefone celular, por meio de internet, inclusive. Por meio de tudo isso, é possível se fazer uma mentoria e o vereador captar essas demandas de empresários locais e também da municipalidade dos cidadãos aí. Uma quinta dica que eu acho que pode ser implementada pelos vereadores, e aí, de novo, um recado mais diretamente para os presidentes da Câmara, disponibilizar temporariamente alguns dos assessores e servidores da Câmara Municipal para que reforcem os quadros da Secretaria de Saúde do município. Tá? Esse é um momento de apoio, realmente, que talvez haja alguns servidores ociosos no quadro da Câmara Municipal e que eles podem, de maneira mais efetiva, mais proativa, contribuir com os trabalhos administrativos, principalmente na Secretaria de Saúde. Então, penso que pode haver esse tipo de colaboração aí. Professor, é possível até mesmo ser comunidade de declaração de estado de calamidade, mesmo... Tá. Tem mais algumas questões que vou seguir meu roteiro aqui. Uma sexta dica que a gente imagina é fiscalizar se os contratos da prefeitura foram devidamente formalmente suspensos, evitando o pagamento de empresas que estejam ociosas nesse período, como nos contratos de transporte escolar e merenda escolar. Importante demais esse ponto que vários contratos da administração pública, principalmente na área de educação, merenda escolar, transporte escolar, fornecimentos em geral, em razão da suspensão das aulas da rede escolar municipal, eles estão suspensos. Se estão suspensas as aulas, devem estar suspensos os fornecimentos, e os contratos que são parceladamente medidos, que a gente chama de contratos de medição, eles devem ser formalmente suspensos para que não haja um pagamento indevido aí, tá? Então, cabe ao vereador aí fiscalizar junto ao executivo se esses contratos foram suspensos e depois, efetivamente, quando eles forem retomados também, se eles vão ser devidamente formalizadas a reatividade desse contrato, a vigência dele. Uma sétima dica, né, não sobrecarregar a prefeitura, o executivo, com requerimentos de vício de processo que não façam sentido. Eu acho que esse é um momento realmente de colaboração que os vereadores devem ser muito assertivos naqueles requerimentos que vão fazer o executivo. Uma oitava dica seria criar campanhas nas redes sociais para arrecadar doações de moradores das cidades, principalmente daquelas que são da cidade e não mais residem. Tá? Só dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, sou da cidade de Mariana, aqui em Minas Gerais, mas moro há 22 anos já aqui em Belo Horizonte. Então, se um vereador do município de Mariana fizesse uma campanha para arrecadar fundos para auxiliar os marianenses nesse período, desabrigados, empresários locais, eu, como nascido em Mariana, na região, ficaria muito feliz em poder contribuir para o município onde minha família reside ainda. Eu acho que é uma iniciativa que pode ser implementada por outros vereadores aí. E, por fim, última medida, acho que os vereadores também podem acessar com frequência o portal de compras do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para identificar possíveis adesões a atas de registro de preço do Ministério da Saúde, principalmente dentro da linha daquela medida provisória 951 da semana passada que eu mencionei, tá? É possível que isso seja feito enquanto o DIC ser implementada.
Vi até rapidamente aí que apareceu um marianense aí no meio da conversa, minhas saudações aí a todos, tá? Aproveitar para deixar um abraço e encerrar por aqui. Obrigado a todos, fico à disposição para perguntas em seguida. Obrigado, professor Felipe. Uma satisfação, as dicas são extremamente importantes. Já fica aí conosco, vou pedir para o professor Carlos e para o professor Militão também ligarem a câmera Eu Sou, e vou solicitar para os colegas que estão com as câmeras ligadas também desligarem as câmeras, para a gente poder fazer, provavelmente, o problema na transmissão, na câmera e no som, que alguns colegas no chat falaram, foi por conta das demais câmeras que estão ligadas, por conta do stream, do tipo de gravação que a gente está usando, ok? Então, vou pedir a gentileza dos colegas que ainda estão com as câmeras ligadas, que não sejam os palestrantes, para desligarem, ok? Lembrando que nós temos o sorteio da webconferência do programa para os vereadores e agentes públicos no combate ao coronavírus, para quem marcar o CEAP Brasil no Instagram, nos seus stories, são 5 vagas que vão ser sorteadas, então marquem, quem ainda não marcou, marca, que ainda dá tempo, o sorteio vai ser feito no dia 21, nós estamos gravando, né, e fazendo esse evento no dia 20, ok? Então, lembrando para que ninguém perca esta oportunidade. O professor Leonardo Militão também está aí? Estou ouvindo o professor Felipe, professor Carlos. Nós agora temos um período extremamente importante, que é o de conversarmos sobre alguns dos questionamentos, algumas das perguntas que nos foram feitas pelo chat, ok? Eu separei alguns dos questionamentos para também, além de levar em consideração a temática, escolher os palestrantes que vão ter o desafio de, em supetão, responder ou fazer comentários sobre as perguntas realizadas pelo chat, ok? Então, a primeira pergunta, eu vou aproveitar o professor Carlos Stoever. Professor, Oi. Sobre sessões legislativas. Muitas câmaras de vereadores, por conta do chamado isolamento social, estão realizando as sessões. Quais são as possibilidades de se mensurar as melhores formas de não deixar as atividades da Câmara de Vereadores pararem? A sessão legislativa é uma delas, né? Mas tem alguma outra dica que o professor consiga nos brindar para sugerir aos colegas? Bom, pessoal, essa pergunta é bastante interessante, porque eu acho que, eu conversando com um colega meu que trabalha bastante na parte de direito de startup, ele fez um comentário muito interessante, que as empresas estão sendo obrigadas a evoluir tecnologicamente 10 anos em 2, 3 meses. E eu acho que isso se aplica também às câmaras de vereadores. Acho que o Poder Legislativo está sendo obrigado a evoluir 10 anos em alguns meses. Esse nosso exemplo aqui é muito tranquilo, ou seja, as sessões elas podem ocorrer de forma virtual, certo? Como o próprio professor Militão já falou, com várias ferramentas, inclusive certificadas. Por exemplo, tu pode utilizar o e-mail oficial de cada vereador como login de acesso, que garante que é ele que está acessando a sessão. Se tu usa um instrumento como o Google Meet ou como qualquer outro disponível aí, vários, inclusive gratuitos, tu consegue, inclusive, regravar a sessão, como o próprio CEAP está gravando esse nosso encontro, com as discussões, etc. Existem outros casos de apreciações virtuais de projetos de lei, onde cada um registra seu voto de acordo com a sua conexão. Enfim, as ferramentas de internet estão aí, professor Luiz Carlos, para serem utilizadas. E, sinceramente, eu acho que a não utilização é muito mais um conforto daquele vereador que gosta de ir para a Câmara, ser combativo, do que efetivamente o resultado da vontade da população. O que ela quer é que a Câmara de Vereadores não pare. E para ela não parar, eu já vi, inclusive, Câmara de Vereadores fazendo votação pelo WhatsApp. Montou o grupo dos vereadores ali, vamos discutir, debater e fazer. Temos um visitante ilustre aí, Luiz, atrás de ti. E temos aí votação por WhatsApp. Qual é o problema? Mas o meu regimento interno não permite isso. Eu pergunto, ele proíbe isso? Ele proíbe que tu faça uma votação virtual?
eu duvido que algum proíba que faça uma votação virtual. Então, até como eu falei mais cedo, nós precisamos evoluir 10 anos de virtualização de procedimentos em um mês. E agora com essa terrível embasamento, terrível justificativa que é a pandemia. Legal, muito obrigado, professor Carlos. Vou pedir a gentileza do professor Melitão fazer comentários sobre uma outra pergunta que nos foi apresentada no chat, sobre a utilização de verbas, se é possível a Câmara de Vereadores enviar valores diretamente para alguma entidade, ou, se não for, qual é a melhor forma disso ser efetivado, para que a Câmara de Vereadores consiga utilizar verbas municipais neste momento. Professor Leonardo Melitão, a palavra é com você. Sobre o envio de verbas da Câmara Municipal, a gente tem que tomar uma cautela, né? O que eu falo isso em diversos cursos nossos do CEAP, nós poderíamos ter emenda impositiva, não há um problema nenhum disso, então os vereadores, ao definir e remeter dinheiro ao Executivo, nós vamos estar direcionando para uma determinada atividade, tá? Então, é perfeitamente cabível a Câmara Municipal mandar dinheiro para o Executivo, carimbando que esse recurso seja utilizado naquela finalidade, né? Podendo, inclusive, aí haver o repasse a uma ou outra entidade. O Legislativo remeter, fazer uma subvenção direto a alguma entidade do terceiro setor, vamos chamar assim, já começa a ter restrições, porque o orçamento do Legislativo é para ele ser utilizado consigo mesmo. E o que a gente vai ter é uma antecipação de uma devolução ou uma economia extraordinária com essa antecipação, né? E a cautela para a gente poder ter esse repasse feito até para não vir a trazer prejuízos ao funcionamento da Câmara no futuro. Não adianta a gente querer ajudar demais, tirando recursos do Legislativo, remetendo ao Executivo, e aí depois a gente ter dificuldades do próprio custeio do funcionamento do Legislativo, né? Então, o repasse para essa ou aquela entidade vai passar pela contabilidade do Executivo, mas pode sim ser remetido pelo Legislativo com uma questão impositiva de como ser gasto o dinheiro. Ótimo, muito obrigado, professor Leonardo. Inclusive, é um dos temas que a gente fala muito nas nossas palestras, nos nossos cursos, de que a Câmara de Vereadores precisa utilizar o duodécimo para ter uma estrutura de fiscalização, por serem representantes da população. Gostaria que o professor Felipe Ansalone agora fizesse uma parte sobre uma das perguntas que nós tivemos aqui no chat, que foi a seguinte: é possível e até mesmo recomendável a declaração de estado de calamidade, mesmo em municípios que não tenham nenhum caso confirmado? Então, me ouvem aí? Sim, né? Sim, tudo bem. Tá. Então, possível mas resta saber se é necessário ou não. Acho que a pergunta mais objetiva o que a gente tem que frisar o que a gente tem que frisar é que especificamente alguém está entrando com outro áudio ali, professor. Especificamente em relação aos procedimentos de contratação, já existe uma lei. A senhora. Professor Felipe, vou pedir a gentileza do professor só esperar um pouquinho. Eu acho que houve o fechamento do seu áudio. Ok, voltou? Retornou. Sim. Ok, então tá bom. Não sei onde eu parei, mas vou retomar aqui. Em relação a... De novo. Acho que alguém está me perseguindo. Oi, voltou? Sim. Voltou, tá. Acho que corre risco aí de estarem me cortando. Mas, voltando, mesmo naqueles municípios que ainda não tiveram casos confirmados, tá? Eu acho que é possível, sim, também fazer esse enfrentamento
até por diversas razões. Primeiro, até mesmo para que a gente tenha uma ação preventiva do poder público para que continue a não existir esses casos. Há uma outra questão também que, de uma hora para outra, esses casos podem surtir e criando uma proporção enorme. Uma cidade que de manhã não tem, à tarde ela pode ter 10 casos notificados e à noite já contar com uma morte. E isso sem falar dos problemas das não notificações de casos e a falta dos próprios testes. Então, penso que é perfeitamente possível que, mesmo que o município não tenha ainda registrado casos oficiais, existem os casos oficiosos também do Covid, é possível já se realizar ações preventivas, contratações preventivas, até porque a Lei 13.979 autoriza nesse sentido. É uma lei federal, nesse caso. Ótimo, obrigado, professor Felipe. Retomando uma outra pergunta aqui do nosso chat também, para o professor Carlos. Como ficam os pagamentos das empresas terceirizadas que prestam serviços com funcionários? Por exemplo, de limpeza ou de cozinha. Esses funcionários estão preocupados, né, apavorados com o risco de ficarem sem receber. Professor Carlos, por favor, faça alguns comentários sobre este questionamento. Pessoal, esse é um tema que foi o primeiro tema que bateu na minha mesa depois que começou essa função de pandemia, por isso que eu pedi para tomar a palavra nessa pergunta. Essa era a pergunta de $1 milhão quando começou a pandemia. Não tenho o serviço prestado, pago ou não pago? A resposta óbvia seria, não paga, você não teve o serviço prestado, e a empresa prontamente gritaria dizendo, olha, só um pouquinho, mas isso aqui não é culpa minha. É uma pandemia, o meu funcionário está em casa porque eu tenho um decreto municipal ou por N ou qualquer outra razão. Muito no começo da pandemia, a gente teve a pergunta de $1 milhão respondida gratuitamente. O que a União fez? A União, ancorada em 3 pareceres da AGU, a Advocacia Geral da União, quem quiser anotar o número é o parecer 106, o parecer 613 e o parecer 310, exarou a seguinte recomendação a todos os órgãos da União, da Administração Pública Federal, que façam, que coloquem os terceirizados em teletrabalho, se possível. Quando não for possível, como recepcionista, limpeza, conservação, portaria, vigilância, mantenha-os em casa, de forma remunerada, abatendo unicamente as parcelas referentes a Vale Transporte, glosando o Vale Transporte, que não vai ser gasto naturalmente, e, de acordo com cada convenção coletiva de trabalho, glosando também o auxílio alimentação. Em algumas convenções coletivas, o auxílio alimentação, o Vale Alimentação do funcionário, ele é remuneratório e outros ele é compensatório. Então, quando ele for remuneratório, não glosa. Quando for compensatório por dia trabalhado, como é a maioria das convenções, bom, aí acaba pagando também. Então, essa é a orientação da AGU e é assim que a União vem praticando. Nada mais confortável para nós dos municípios repetirmos o procedimento que a própria União está fazendo, até porque ela está ancorada em 3 pareceres muito bem fundamentados da Advocacia Geral da União. Tá? Para quem pediu os números, eu vou botar depois no chat, mas é o parecer 106, o parecer 310 e o parecer 63 da Advocacia Geral da União, recomendando que faça isso. Mantenha o pagamento, mantenha o servidor em casa, quando for possível, coloque em teletrabalho, quando não for possível, mantenha em casa, glosando unicamente Vale Transporte e Vale Alimentação, se for o caso, certo? Isso para qualquer atividade normal. Alguém está entrando aqui na apresentação. Tá? Então, essa é a orientação para os serviços terceirizados. No caso, só aproveitando o gancho, Luiz, alguém perguntou de professores, certo? A maioria dos municípios está adotando a aula telepresencial. Então, se esse professor puder dar aula em EAD, o entendimento que se tem é que a aula está sendo dada de alguma forma. Ok? Então, não haveria por que glosar esse pagamento. Ótimo, professor Carlos, muito obrigado. Nós não conseguiremos, claro, responder a todas as perguntas, foram várias no chat, mas nós faremos um documento em nome do CEAP, pegando cada uma das perguntas e fazendo algumas respostas, ok? Mas nós teremos mais 2 perguntas, uma para o professor Felipe Anzalone e a última para o professor Leonardo Militão. A pergunta para o professor Felipe Anzalone é a seguinte, da Garliene Paiva. Vou fazer uma pergunta simples.
Se os kits rápidos foram comprados à vista, como e onde fiscalizar, pois não tem licitação? Professor Felipe, a palavra é com você. A pergunta simples ficou por conta dela, né? Porque o conteúdo mesmo não é tão simples. Mas vamos lá. De fato, a lei autoriza que não haja o procedimento licitatório, mas haja o procedimento da dispensa de licitação. São coisas diferentes, tá? De toda maneira, haverá um processo administrativo que deve ser devidamente formalizado pelo executivo, pela prefeitura, para que você tenha ali o lastro de confiabilidade, de apuração do empenho da liquidação e do pagamento do recurso público. Então, haverá sim da administração instruir devidamente o seu processo de contratação, seja de kits rápidos, seja para montagem ou construção de um hospital temporário, seja... De novo, sem som? Não, voltou o som. Me ouvem? Ok, tá. Pode continuar. Haverá sim a montagem de um pregão, porque também é possível que se faça um pregão com prazos reduzidos nesse período, como bem disse o professor Carlos, ou então mesmo de um processo de dispensa de licitação para que as formalidades, o cumprimento daquele contrato possam ser checados pelos vereadores. E não obstante isso, como a gente já mencionou também, as informações devem estar no portal da transparência do município, ok? E todas as notas fiscais, todos os empenhos, toda a documentação mesmo necessária para originar aquela contratação, elas devem ser devidamente arquivadas nos autos da prefeitura aí, e, portanto, poderão ser objeto de fiscalização pela Câmara e pela sociedade como um todo. Ok? Ótimo. Professor Felipe, muito obrigado. Vou pedir a gentileza de ligarem câmeras e microfones também, por favor. A gente está se encaminhando para os nossos encerramentos, mas teremos uma última pergunta para o professor Leonardo Militão, com relação à seguinte indagação. Nós tivemos duas parecidas, uma do Moacir e a outra do Matheus. Nós, vereadores, podemos participar de campanha de arrecadação e doações de cestas básicas neste ano eleitoral? Essa foi a primeira pergunta. E a outra, a fazer ou ajudar pessoas mais carentes que estão vivendo uma situação de vulnerabilidade social. Pode ser visto como campanha antecipada ou não? Então, professor Leonardo, por favor, gostaria que o doutor fizesse alguns comentários sobre esses questionamentos. Bom, esse cenário já foi me apresentado, esse questionamento, né? A cautela que a gente tem que ter, a princípio, as eleições estão mantidas agora para outubro, já existe um debate sobre o adiamento mínimo possível, né? O Tribunal Superior Eleitoral já cogitou essa questão para manter a segurança dos eleitores, mas o cenário que nós temos que partir do pressuposto é a eleição ocorrerá em outubro, né? Dentro disso, nós já temos as condutas vedadas dos candidatos, que é fazer doações de qualquer natureza. Então, a doação de qualquer natureza por um candidato poderá sim ser antecipada, uma questão de campanha, poderá sim ser considerada compra de voto. Agora, a imagem do vereador pedindo auxílio e fazendo, vamos falar assim, a propaganda de uma campanha arrecadatória de uma outra entidade, de uma associação de bairro, por exemplo, isso não é problema. Não pode ele, candidato, né, seja ele já no mandato de vereador, seja ele tentando buscar o seu mandato, né, trabalhar com a questão pessoal. Eu estou fazendo uma campanha arrecadatória, eu estou tentando buscar esses recursos. Então, na verdade, a gente entra naquela função da vereança, de acompanhar as demandas da sociedade, verificar as áreas de risco, pedir aí sim a intervenção da Secretaria de Assistência Social ou o equivalente lá do Executivo, e aí a gente poder trabalhar. O vereador ele não tem problema nenhum de se engajar em questões sociais.
mas ele não pode usar isso como uma imagem pessoal dele, porque aí sim poderá restar caracterizado alguma infração à legislação eleitoral. Perfeito, professor. Muito obrigado pela resposta. Aliás, os meus 3 colegas fizeram a partes extremamente importantes para todos que estão nos assistindo. Lembrando que este nosso encontro ele vai ser gravado. Posteriormente, vai ser encaminhado um e-mail com o local onde ele vai estar gravado e onde todos que nos acompanharam aqui, que foram mais de 100 alunos do SEAP, vão poder assistir. E, além disso, todas as perguntas que foram feitas, em especial as que não foram respondidas, porque a gente tem um limite de tempo, que foi de 1h30, e nós vamos cumprir este horário, elas serão respondidas num documento que também vai ser encaminhado por e-mail para todos os participantes, ok? Finalizamos as nossas atividades. Nós fizemos, inclusive, relembrando, vamos fazer um sorteio de 5 bolsas para o curso do Programa de Combate ao Coronavírus pelos vereadores e pelos agentes públicos. Basta você fazer um print, ou dar um print, né, tirar uma foto desse encontro e publicar nos stories do Instagram que você vai estar concorrendo. Mas, além da imagem, você precisa marcar o SEAP no @SEAPBrasil, para não deixar de cumprir as regras para ser sorteado. Eu, Luiz Carlos, coordenador pedagógico e diretor jurídico do SEAP, agradeço a participação de todos os palestrantes, o doutor Leonardo Militão, o doutor Felipe Ansaloni, o doutor Carlos Stoever. Agradeço a participação de todos os demais alunos do SEAP que participaram e foram muito ativos no envio de perguntas, nos ajudaram a construir este momento único, não somente para a história do SEAP, mas também para todas as cidades que participam e acompanham o trabalho do SEAP, neste momento que é muito difícil para todo o nosso país, em diversos países ao redor do mundo. Nós juntos, com certeza, colaboraremos para minimizar estes efeitos negativos do coronavírus e sairemos muito mais fortalecidos como nação após estes eventos. Agradeço de coração a participação de todos. Estaremos sempre à disposição para qualquer necessidade. Neste momento é o SEAP contra o coronavírus e a favor da sua capacitação. Um forte abraço a todos. Até logo. Tchau, tchau.